Boa tarde. Eu me chamo Pastor Francisco, pastor de Deus. Vem cá, presta atenção, para tu entender um pouquinho. 12 anos atrás, eu não conhecia o Deus da Bíblia, o Deus do céu, eu não conhecia. Não. Só via falar. Eu só via falar dele, mas não conhecia ele. Antes de vir para a presença dele, eu possuí 3 pizzarias e uma churrascaria. Mas qualidade, não é essas pizzaria meia colher por aí, não. E uma casa e um sobrado. E 3 filhos e uma mulher que eu não era casado, era amigado. Vim do mundo amigado. Passei 18 anos com ela no mundo, tá? Hoje, aí eu vim para a presença de Deus. Eu vim na dor, mas na dor da perda. Perda financeira e perda da mulher. Tô com ele. 12 anos, vim direto pro mato. Fiz mais de 50 tendas no mato. Se fosse um... Aí vê a palavra, muitos é chamado e pouco é escolhido. Se eu fosse um chamado, eu não tinha suportado a perda, porque o chamado não suporta. Volta para trás, o chamado. Mas como eu sou um escolhido, aí ele me jogou no deserto. Porque quem tem chamado de Deus, Deus não bota no deserto não, tá? Porque o chamado não tem salvação. O chamado é bode. O ser humano que vai para a presença de Deus, se ele não viver a palavra, ele é bode. Se ele não viver, ele é bode. Se ele não obedecer, ele é bode. Se ele não sair do pecado, não odiar o pecado dele, ele é bode. E bode não tem salvação. Crente bode não é salvo. Quer dizer, é chamado. Quem tem chamado não é salvo. Agora, quem é escolhido é salvo. O escolhido é salvo. Porque o escolhido, ele tem vida de santidade. O escolhido. O escolhido, ele obedece. O escolhido, ele faz a vontade de Deus. O escolhido. Se eu não fosse escolhido, eu não estava mais no mato. Eu tinha largado Jesus Cristo. Viu como é a diferença? Tem diferença, gente. Agora tem um detalhe. Sabe por que o chamado hoje nas igrejas não viram escolhido? Sabe por quê? Sabe por que que um bode não vira ovelha hoje nas igrejas? Sabe por quê? Que 99% é bode, vai para o inferno. Sabe por que que o povo, 99% vai para o inferno? Porque não tem palavra de Deus, não tem palavra de libertação, palavra de salvação, não tem doutrina, não tem ensinamento. Dentro da palavra, dentro da Bíblia, não tem. Se tivesse, eles não viravam bode. Viu? Eles viram bode porque o povo prega benção. Quem prega benção, quando você chega numa igreja que o pastor passa a mão no pecado e a prega benção, o povo não se liberta. Vira bode. Quando você chega numa igreja, o católico, que o pastor prega a verdade, eles viram ver. A verdade liberta, e a verdade salva, e a verdade cura, e a verdade transforma. A transformação da água para vinho, viu? É a transformação financeira. Se tu tem sonho, Deus realiza. Se tu não tem o que comer, Deus te abençoa. Se tu não tem um emprego, Deus te dá. Viu? E o 5º mandamento é a graça, salva.
salva, a graça salva, mas ela fica no 5º mandamento. O problema hoje, do jeito que o povo vai para a igreja, fica. Se vem ruim, fica ruim. Se vem na maldição, fica na maldição, porque a maldição está no pastor. O pastor que não prega a verdade e não corrige o povo do pecado, ele está na maldição. A maldição do pastor passa para as ovelhas. É por isso que as ovelhas não é liberto espiritualmente, não é salvo e não é curado. E a vez não é abençoado. Por quê? Porque a maldição que está no pastor passa para a ovelha. Viu? Por isso que às vezes a vida do povo não muda. Ele se afasta de Deus. Porque a palavra liberta, tá? Quando tem a palavra de Deus dentro de uma igreja, com sinceridade, Deus liberta. Não adianta tu administrar a igreja mentindo. Não adianta tu administrar a igreja pregando mentira. Não adianta tu abrir uma igreja para pregar mentira. O povo não se liberta. E o povo não é salvo. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Eu duvido uma pessoa, um católico, chegar na igreja e sair. Não vai sair. Por quê? Uma que eu vou atender bem, vou receber bem, vou dar a palavra de Deus para Deus libertar, eu vou ensinar o caminho do céu, eu vou ensinar para ele se libertar, eu vou ensinar o que é pecado, eu vou ensinar a tirar do pecado, eu vou ensinar para ele não pecar mais. Quer dizer, aí vira ovelha, não vira bode. Viu? Todo pastor que não prega contra o pecado é bode, vai para o inferno. Quantos pastores hoje estão morrendo indo para o inferno? Quantos bispos estão morrendo indo para o inferno? Quantos apóstolos estão morrendo indo para o inferno? Quantas pastoras morrendo indo para o inferno? Por quê? Porque estão no pecado. Viu? Eles não conseguem se libertar do pecado. Eles pregam sem Deus, administram igreja sem Deus e abre a boca e diz que tem Deus. Mentira. A mentira leva o crente para o inferno. E mentira está levando muitos administradores do evangelho para o inferno. Mentira não tem salvação na mentira. Não tem. Não tem salvação na mentira. Não tem libertação na mentira, não tem. Não tem cura na mentira, não tem nada na mentira. Na mentira tem o espírito do Lucifer. Quando você mente, você carrega o Lucifer. É o espírito do Lucifer em tu, quando tu mente. A libertação espiritual para carregar o Espírito Santo de Deus não tem. Viu? Por isso que eu digo, quando eu começar a abrir igreja da Bahia Maranhão, vocês vão ver a diferença do povo naquela cidade. Aquela cidade vai ficar impactada. Sabe com quê? Com o poder de Deus na minha vida. O povo vai querer o Deus meu. Eu vou ensinar o povo a buscar o meu Deus. Eu não vou ensinar a buscar eu. O Abraão administrava. O Abraão dizia, vem buscar o meu Deus, que meu Deus liberta e salva, e cura, e transforma. Era a pregação do Abraão. Mas o Abraão era cheio de Deus. O Abraão não mentia. O Abraão não era mentiroso. Não. O Abraão falava a verdade. Por isso que eu digo, quando eu começar a abrir igreja no Nordeste, eu vou falar, venham buscar o meu Deus. Por quê? Porque eu não estou mentindo. Eu tenho um Deus, eu carrego o Espírito Santo de Deus. Eu não posso mentir. Se eu mentir, Deus me mata, me leva para o inferno. O problema hoje é a mentirada. Eles amam os pastores, administrador do evangélico, amam o pecado dele e amam o pecado das ovelhas. Quer dizer, é um mentiroso. Igreja que mente não liberta ninguém. Igreja que mente não salva ninguém. A igreja que mente não cura ninguém. A igreja que mente é obrigado a comprar fiado para dizer que tem Deus. Hoje estão comprando fiado para dizer que tem Deus. Porque Deus não dá bênção para quem ama pecado, para quem gosta de pecado. Deus não dá as bênçãos, não é de Deus, não. Pode esquecer, é do Lucifer. Porque quando tu ama teu pecado, Lucifer te dá. Quando tu odeia teu pecado, é Deus que te dá.
a diferença, não há? De quem ama e quem odeia, não é? Quem odeia o pecado é Deus. E quem ama é o capeta, Lucifer. Que Deus abençoe, rapaz.